Boa noite. Olá, boa noite. Estamos começando a nossa live aqui agora. A homossexualidade, a Bíblia e a Igreja. Vamos conversar com o pastor Ricardo Gondim. Ele já deve estar entrando por aí. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando aí. Bem-vindos e bem-vindas. Isso. Oi, galera, boa noite. Se você tem alguma pergunta, já vai enviando aí pra gente. A gente não sabe se vai conseguir falar tudo, responder todos, se ele vai conseguir, mas a gente vai tentar, tá bom? Isso aí. Vamos aguardar o pastor Ricardo entrar aí. Sejam todos bem-vindos. Manda pra gente, além das perguntas, no direct aí ao longo da semana também, assuntos que você quer tratar aqui, dúvidas que vocês tenham. É importante pra gente saber que vocês estão interagindo e saber que esse conteúdo faz diferença na vida de vocês, tá bom? Isso. Galera, vocês estão ouvindo bem aí a gente? Tá tudo ok? Dá um feedback pra gente aí, um joinha, se vocês estão ouvindo bem. Pastor Ricardo entrou. Pastor Ricardo pede para entrar aqui na nossa live pra gente aceitar. Dá pra chamar ele também. Aí, ó. Esse exatamente, bonequinho. Aí. Olha. Aguardando o pastor Ricardo aceitar nosso convite aqui, gente. Entrou. Olá, pastor Ricardo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, como vai? Tá bem, ótimo, graças a Deus. E É, você? né? Bem também, graças a Deus. Que prazer enorme falar com o senhor aqui. Pode me chamar de você. É? Você. Me desculpe. É porque Janelle. chega numa certa Diana. idade que chamar de você é até um elogio, assim, sabe? É, né? É, Ai, que bom. Pastor, a gente ficou muito feliz, viu, que você aceitou o nosso convite para estar nessa live, falando sobre essa questão que é tão complicada para nós, né? Conversar sobre isso online é bem complicado. E a gente está muito feliz com tudo que Deus está fazendo, sabe? De estar realmente fazendo algo novo no nosso meio, né? A gente tem aí já há alguns anos as igrejas inclusivas e agora algumas igrejas como a do Senhor tem, como a sua igreja, desculpa, tem também tem falado de forma diferente agora, né? Tipo, traduzindo de forma diferente ali, interpretando de forma diferente aqueles textos que sempre usaram para nos condenar. E aí a gente queria que o Senhor se apresentasse, que vocês apresentassem, desculpa, que vocês apresentassem para o pessoal que está entrando aí também, que são os nossos seguidores, para que eles possam te conhecer melhor. aí, deixa eu ver se eu só melhoro aqui a iluminação, só um minutinho. Tá bom. Deixa eu baixar aqui também. Galera, o som tá ok aí? Tá tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Tá melhor a iluminação, né? Tá, meio tá. escuro. Tá melhor sim. Então, eu sou cearense, mas já moro em São Paulo há 32 anos e sou casado com uma psicóloga e pastora, Silvia Jerusa, minha companheira de muitas lutas e muitas batalhas. Sou pai de 3 filhos, 2 mulheres e 1 homem, e sou avô de 3 netos, Que lindo! que são a alegria da minha vida, todos os 3. E pastoreio a Igreja Bethesda praticamente desde que ela se iniciou, em 1982, e nós plantamos igrejas Bethesda Brasil afora, e eu vim para São Paulo para estabelecer aqui um núcleo da Igreja Bethesda e estou aqui há 32 anos. Sim. Glória a Assim, Deus! sobre essa questão da homossexualidade, eu já de pronto, antes de vocês fazerem qualquer pergunta,
eu quero apenas afirmar assim, nós na Igreja Bethesda passamos pelas fases de uma igreja evangélica tradicional, uma igreja pentecostal, de tradição pentecostal, tradicional, que fazia as leituras da Bíblia de uma maneira literalista, e por alguns anos assim fizemos, leituras literalistas da Bíblia, priorizando certos e determinados textos acima de outros textos. Mas depois de um tempo, desde que eu vim aqui para São Paulo, nós começamos um árduo, difícil trabalho de desconstruir não a noção da homossexualidade. Eu sempre gosto de deixar muito claro para pessoas homoafetivas que a Bethesda não tomou uma decisão sobre a homossexualidade. Nós chegamos à questão da homossexualidade como um desdobramento natural da nossa caminhada e da nossa reelaboração teológica. Então, chegou um determinado ponto, nós estávamos pensando outras questões, nós estávamos discutindo outros debates concernentes à teologia evangélica. E nesse debate, nessas discussões e nessas questões todas, nós fomos nos aproximando do chão real da existência. E tivemos que responder com muita sinceridade, com muita abertura de coração, se nós iríamos continuar sendo omissos, sendo até covardes, tímidos, né? O livro do Apocalipse usa essa expressão, tímidos, covardes, com respeito a questões que são aparentemente melindrosas, que são aparentemente tabus, que ninguém pode tocar, que ninguém deve mexer nessas questões. E nós pensamos que era necessário mexer em questões para que a nossa elaboração teológica fizesse sentido, para que aquilo que a gente vinha estudando e que não tinha necessariamente uma relação com a homossexualidade fosse honesto, minimamente honesto, íntegro. E foi assim que a gente chegou a essas questões. De deixar claro que a Igreja Bethesda é uma igreja que não discrimina, não tem preconceito com relação à homossexualidade, não porque nós nos tornamos liberais, não é porque a gente, de repente, se tornou uma igreja que tudo pode. Alguns acusadores nossos chamam de a igreja da porta larga, da porta aberta. Não foi nada disso. Foram questões anteriores, foram premissas que nós fomos mexendo, premissas que a gente foi cutucando mesmo, para ver se aquilo que tinha sido elaborado dentro do campo teológico do movimento evangélico fazia sentido ou não. Sim. E esses estudos, você já vem fazendo esses estudos, já tem mais ou menos quanto tempo? Olha, um bom tempo. Eu gosto de datar assim, com muita precisão, com mais precisão, uma viagem que eu fiz no ano 2000 a Amsterdã, na Holanda, para um congresso, era um congresso internacional de evangelização. E naquela época eu e o pastor Ed Renekiewicz corríamos pelo menos 4, 5 vezes por semana juntos no campus da USP. A gente ia lá para o campus da USP, corria e conversava, batia papo. E nesse congresso do Billy Graham, em Amsterdã, eu e o pastor Ed René ficamos no mesmo quarto, hospedados no mesmo quarto de hotel. E um determinado dia lá da conferência, estava chato, estava repetitivo, enfadonho. A gente já não aguentava mais aquelas coisas. Era como se nós estivéssemos num looping de repetir as mesmas coisas o tempo inteiro, o mesmo looping de chavões e de palavras que não faziam sentido. E aí a gente falou, vamos cabular o congresso hoje, vamos pegar um trem, vamos viajar.
E ele falou, vamos. E aí nós saímos lá da conferência, né? Gaseamos, fugimos da conferência, pegamos um trem, só para passear, para passar o dia passeando. E nós fomos para Bruges, que é uma distância pequena de trem, entre Amsterdã e Bruges, na Holanda. E estávamos lá no trem, umas 4 horas de viagem, e estávamos lá no trem, e a gente falou assim, vamos conversar em voz alta, vamos fazer perguntas que a gente não teria coragem de fazer. Nós estamos aqui no meio da Europa, ninguém conhece a gente, ninguém nesse trem conhece a gente. Se a gente descer, ninguém sabe nada sobre nós. Vamos fazer perguntas em voz alta. Estamos longe, né, do aparato de censura. E aí nós começamos a fazer algumas perguntas em voz alta. Perguntas com respeito à antropologia, o ser humano, o que é que significa, quais os significados que nós podemos dar à teologia do pecado original, por exemplo. Conversamos sobre teologia sacrificial, conversamos sobre escatologia, e fomos conversando, falando, isso faz sentido, isso faz sentido, isso faz sentido ou não, isso faz sentido ou não. E, de repente, obviamente foi só uma tarde, eu próprio vi que muitas coisas que eu repetia mais por hábito, repetia muito mais por, talvez, um medo de pular, ou botar um pé fora da ortodoxia. E cheguei aqui em São Paulo, e numa das reuniões de pastores, eu falei, olha, eu tenho algumas questões que eu gostaria de tratar com vocês. E nós começamos a tratar algumas questões, e eu falei para os pastores aqui em São Paulo, tratar essas questões que são básicas, né, basilares, elas são como um novelo de linha. Se você puxar o novelo de linha, não tenha medo de puxar até o fim. Ou então não comece a puxar. Porque lá no Ceará tem um ditado popular que diz quem não pode com o pote, não pega na rodilha. E então eu falei, vamos, ou então a gente para agora. E todos os pastores falaram, não, a gente quer mesmo, vamos puxar esse fio. E nós começamos a puxar alguns fios, fazendo sempre uma pergunta, isso faz sentido? Isso é compassivo, isso promove compaixão, isso promove a solidariedade humana, isso ajuda no crescimento da nossa humanidade. E quanto mais a gente fazia esse tipo de pergunta, e quanto mais a gente lia, e quanto mais nós diversificamos as nossas leituras, nós ficamos assim, cara a cara com, por exemplo, a questão da comunidade homoafetiva, de homens e mulheres e transgêneros que fazem parte dessa comunidade. E a gente falou, poxa, não é possível que a gente continue acreditando isso intramuros, nas nossas reuniões particulares, e não tenha medo de vocalizar isso, de expressar isso publicamente. E eu me lembro que nós estávamos em vias de o Supremo Tribunal Federal votar a questão dos direitos civis dos homossexuais, e eu fui entrevistado pela revista Carta Capital. E na entrevista me perguntaram o que eu achava das pessoas homossexuais terem os direitos civis, principalmente com relação a casamento, direitos civis com respeito à divisão de herança, a guarda partilhada de filhos, esse tipo de coisa. O que eu achava? Eu falava, eu sou absolutamente a favor de que os homossexuais tenham os mesmos direitos que os heterossexuais. Por quê? Porque a homossexualidade não é sinônimo de promiscuidade. Ser homossexual não é promíscuo.
E a igreja evangélica ela não pode se levantar contra pessoas fazendo essa confusão, fazendo esse tipo de confusão entre o que é amor, o que é afeto e o que é promiscuidade. E os valores de amor, afeto, respeito ao outro e promiscuidade, isso não se aplica só às pessoas homoafetivas. Isso se aplica a todas as pessoas. Os mesmos padrões e a mesma régua e o mesmo fio de prumo que eu vou usar para pessoas hétero, eu tenho que usar para pessoas homo. Não há nenhuma diferença. Eu não vejo, nem faço nenhuma diferença. E assim a Bethesda vem encaminhando nessa direção. Mas sempre ficou assim, meio nas entrelinhas, né? Sempre ficou uma frase solta no meio do sermão, ficou sempre um posicionamento mais ousado aqui ou acolá. E agora eu resolvi que é tempo, chegou a hora de dizer isso abertamente, deixar isso bastante claro, que nós somos uma igreja para todos. Nós somos uma igreja para todos e todas. Nós não somos uma igreja apenas para pessoas heterossexuais, até porque nós não temos um fiscal na porta da igreja perguntando às pessoas sobre o comportamento e a vida delas na vida privada, né? As pessoas entram na igreja como qualquer outra pessoa entra na igreja. Então a gente está assim muito feliz, muito à vontade, muito. Não estamos para nós liderança da Igreja de Bethesda não é absolutamente nada extraordinário. A gente já vinha com essa elaboração. Olha, eu falei para vocês do ano 2000, de lá para cá que a gente vem, né, tentando amarrar os pontos e os fios da nossa elaboração. E algumas pessoas me dizem assim, puxa vida, você é muito corajoso. Eu falo, não é questão de coragem. É uma questão de integridade. Porque coragem é uma coisa, integridade é outra. Eu só quero ser íntegro com aquilo que eu penso. Eu quero ser íntegro com a minha espiritualidade. Eu não quero ter dois discursos, duas falas, dois tipos de comportamento, um na vida privada e outro no púlpito da igreja, porque eu preciso agradar fulano, beltrano, cicrano, que dão um bom dízimo na igreja. Não é? É muito importante falar sobre isso, porque a gente sabe, pastor, que muitas pessoas como nós foram excluídas, né, um dia, de alguma igreja. E eu fui uma dessas. Então, assim, a maioria das pessoas que vêm falar, conversar com a gente, falam sobre essa questão, sabe? De um dia ter sido excluído. E aí acaba que depois que você é excluído, você acaba fazendo coisas que as pessoas falam que você tem que fazer, como, por exemplo, você é promíscuo, né? Então, aí o que acontece? As pessoas acabam saindo e não são pessoas promíscuas, mas acabam se tornando por acharem que Deus não aceita, que Deus não as ama, e aí o pensamento é o seguinte, eu já estou no inferno, então eu vou abraçar o capeta, né? É mais ou menos isso. Então acaba que... Pode falar. Eu já tive uma experiência de aconselhar um rapaz que ele falou exatamente isso que você está me falando agora. Ele falou, como a igreja pressiona muito e cobra demais, eu então vivo um tempo de heterossexualidade, sendo eu homossexual. Então eu me comporto como a igreja quer, eu procuro não demonstrar nos meus trejeitos, eu procuro não dar nenhum tipo de falseada na minha voz, eu procuro ser e me adequar ao comportamento que eles esperam de mim. Mas aí vai, 1 mês, 2 meses, 3 meses, no 4º mês é como se eu tivesse... Aí a figura de linguagem que ele usou para mim foi como se você estivesse colocando alguém debaixo d'água. Então, assim, eu ficava dentro da igreja como se eu estivesse debaixo d'água. E aí chega um momento que eu explodo, que eu já não aguento mais. E quando eu explodo, aí eu vou procurar mexer. Eu vou procurar prostituição no centro da cidade. Porque eu já não aguento mais me manter
dentro daquele padrão. Sim. E quando ele me disse isso, eu tive assim, muita compaixão desse rapaz. Como é que uma sociedade empurra as pessoas ou força as pessoas a serem o que não são, e nesse esforço das pessoas quererem ser o que não são, acabam, sim, sendo empurradas para a promiscuidade. Isso é Sim. muito triste. E a culpa não é dele. Veja bem, o pecado não é do rapaz. Sim. O pecado é da igreja, da estrutura e da cultura que o forçou a fazer isso. Então, é interessante. A igreja, que deveria ser um lugar de terapia, né, de as pessoas se sentirem elas mesmas, é um lugar de adoecimento. As pessoas se sentem... Julgamento, né? Julgamento o tempo todo. E isso não acontece só em relação à homossexualidade. Acontece em relação a tudo, né? Você entra em uma igreja e você tem que colocar uma capa e fingir ser uma pessoa que você não é, né? E às vezes a pessoa para de fazer alguma coisa que realmente não é... Aquilo não é bom para a vida dela. Mas ela para de fazer aquilo só porque alguém falou para ela que aquilo não é certo, é errado. E aí ela para, mas na verdade ela não conheceu Jesus, né? Ela não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ela teve um encontro com a religião só, teve um encontro com a igreja, teve um encontro com as pessoas que estão ali apontando o dedo para ela, mas o encontro verdadeiro, que é aquele encontro que te transforma e te faz andar realmente de forma que você começa a deixar de fazer as coisas não porque é pecado, mas simplesmente por você não sentir mais vontade, Mas sabe? veja, E algumas coisas, não é, coisas que realmente prejudicam a sua vida, né? Agora, você amar uma pessoa porque é do mesmo sexo que você não pode amar, aonde que isso prejudica a vida de alguém, né? De ninguém. Eu acho que, de novo, né, quando eu falei para você que a gente não... Na Bethesda, na nossa igreja, nós não discutimos propriamente a questão da homossexualidade. Esse tema chegou tardiamente. Nós discutimos outros temas. E um dos temas, por exemplo, que nós discutimos foi pecado. Não é esse conceito de pecado fundamentalista que tem a ver com o errar o alvo. Né? Quem aqui já frequentou, né? Quem nessa live já frequentou alguma escola dominical já aprendeu em escola dominical que pecado é errar o alvo. Essa é a definição mais comum para pecado dentro de igrejas evangélicas. E eu penso o seguinte, primeiro, você acertar o alvo é uma demanda muito grande. Ora, se pecado é errar o alvo, acertar o alvo é uma exigência tremenda. Porque eu gosto de assistir Jogos Olímpicos, eu sou fascinado por esporte. E nos Jogos Olímpicos tem tiro ao alvo, ou tem flecha ao alvo. E os campeões são aqueles que acertam o alvo. E acertar o alvo tem 200 competidores, mas só 3 levam medalha. Porque é uma demanda muito alta. Sim. Então, nós temos que reelaborar o nosso conceito de pecado, para que as pessoas não estejam se sentindo constantemente em dívida, constantemente sujas, constantemente erradas. Ora, se eu chegar no púlpito da minha igreja e disser assim, olha, alguém aqui nessa igreja, ou todos vocês aqui nessa igreja, o Espírito Santo me revelou que todos vocês aqui nessa igreja chegaram aqui com algum erro na vida de vocês. Todo mundo vai dizer, vai sair todo mundo, né? Todo mundo, porque todo mundo quer. Então, você falou certo. Né? Nós temos que reconfigurar a palavra pecado e dizer o seguinte, pecado é aquilo que conspira contra a vida. É aquilo que conspira contra os afetos. O que é pecado? Pecado é aquilo que conspira contra a nossa integridade. Né? Nossa inteireza, integridade no sentido de inteireza. Eu sou inteiro, né? É aquilo que me parte, que me racha, que me divide. Isso é pecado. Agora,
esse moralismo comportamental, ele é adoecedor demais, porque ele exige de nós um comportamento, uma dimensão humana que é impossível alcançarmos. Nós teríamos que ser transformados em anjos. E nós não somos. Então, é um peso muito grande. E aí é muito fácil transpor essa ideia de pecado para comportamentos que, historicamente, eles são do campo reservado. Eles são do campo privativo. Eu não discuto, eu não abro, eu não faço declarações e afirmações sobre o meu comportamento sexual com a minha mulher. Eu e ela, dentro das quatro paredes do nosso quarto, é um momento nosso. Eu não ando falando o que ando fazendo com ela, o que deixo de fazer, o que... Isso é um comportamento nosso, é privado. Então, é muito fácil você demonizar e culpabilizar os comportamentos que são privados, que são privativos. E o comportamento sexual é um deles. E, ultimamente, eu tenho discutido, né, com várias pessoas, e por causa dessa questão, e pela Bethesda ter explicitado, pela Bethesda ter saído do armário, eu tenho dito para as pessoas assim, porque uma frase muito comum dos evangélicos é que Deus ama o pecador e odeia o pecado dele. Eu digo, não é assim, não. A frase melhor é assim: Deus ama o pecador e respeita a intimidade dele. Respeita a intimidade dele. Porque a intimidade nossa é nossa. Não compete a ninguém legislar. Sim. Então, se alguém, por acaso, é bissexual e diz, olha, eu me comporto, né, sem ser cisgênero, isso é seu, não tem nada a ver. O que eu quero nesse seu comportamento aí é que você respeite assim como eu respeito a minha mulher. Que você respeite o seu parceiro, não engane, que você não use de chantagem, não use de violência, que você não violente a outra em nome dos seus apetites e das suas pulsões. Esses comportamentos, eles estão aí para todos nós seguirmos e todos nós nos guiarmos dele. E a nossa intimidade é nossa. E Deus respeita, porque é consensual, porque é adulta, porque é amorosa, porque é afetiva. E onde há amor, onde há afeto, onde há consideração, onde há cuidado um pelo outro, o que me dá ou não dá tesão, Deus respeita. Deus respeita. Deus respeita a erotização de cada um. Por que não? Qual é o problema? Em que isso está errado? O que me erotiza? O que erotiza aquela outra pessoa? Os processos de erotização de um e de outro são diferentes. Cada um é diferente, mesmo dentro do campo, né, da homossexualidade feminina, ou da homossexualidade masculina, ou da heterossexualidade masculina, ou da heterossexualidade feminina. O que me erotiza e os processos pelos quais eu entro numa relação sexual prazerosa e que me dá prazer, que me dá alegria, Deus não se sente ameaçado e nem se sente desrespeitado por isso. Sim. Muito bom, pastor. Deus jamais vai se sentir ameaçado por nada, né? Deus é Deus, isso é maravilhoso. Olha, é muito interessante, eu acho muito interessante, porque no Antigo... E talvez não, quinta-feira eu vou pregar sobre isso e vou usar exatamente esse conceito. Que no Antigo Testamento, a lepra era sinônimo de pecado, ou consequência do pecado. Então, as pessoas que eram consideradas leprosas, e que não era hanseníase, a lepra era qualquer doença de pele, qualquer distúrbio
de pele era considerado, era chamado de lepre, desde uma escabiose a própria hanseníase. Então, as pessoas, quando entravam na cidade, elas tinham que cobrir o rosto e gritar em voz alta, lepra, 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 porque estava entrando na cidade um leproso para que a cidade pudesse se proteger daquele leproso. E a lepra tinha um estigma, porque o leproso era pecador. E eles consideravam que o pecado dele era fruto, o pecado nasceu, ou a lepra nasceu, do fruto do pecado. Porque ele pecou. E um desses dias uma pessoa me perguntou e falou assim, Ricardo, você considera, por exemplo, que os homossexuais seriam equivalentes, mais ou menos, no Novo Testamento, ao homem da parábola do samaritano, que caiu na beira da calçada e que todo mundo passou e nem ligou para ele? Eu digo, não. Eu comparo aos leprosos do Antigo Testamento. Os homossexuais são hoje, dentro das igrejas evangélicas, o que o leproso era na sociedade judaica antiga. Sim. Então, você falou, você trouxe aqui essa questão de pessoas serem expulsas de igreja. E elas são expulsas de igreja exatamente por isso. Porque nas igrejas, na grande maioria na maior, quase esmagadora maioria das igrejas evangélicas, eles têm um problema grave para resolver. O problema grave é que as pessoas homossexuais que até 40, 50 anos eram consideradas leprosas, eram consideradas marginais da sociedade, eram anomalias da sociedade, hoje estão querendo casar, constituir família, estão em cargos públicos, são pessoas do mundo do esporte, são pessoas do mundo das ciências. E aí, como é que faz? Se a gente chama essas pessoas de anomalias. E aí o outro problema da igreja evangélica é o seguinte, que é a tal da cura gay, né? Que ainda existe isso, pastor. Vem para a nossa igreja, você vem para a nossa igreja, que a gente cura você. A gente cura você. E eles não conseguem curar. Por isso tem que expulsar. A expulsão não é nem tanto uma rejeição a você. A expulsar é uma aceitação de que a cura gay e os processos de, entre aspas, libertação não funcionam. E de que essas pessoas, na verdade, não são anomalias, não são pecadores sem jeito, nada disso. Então, as igrejas ficam nessa saia justa, porque eles têm, de alguma maneira, de manter um discurso e, por outro lado, eles veem pessoas que estão ali na sua comunidade e eles são forçados a botar para fora, porque a doutrina é mais forte do que as pessoas. Infelizmente. Pastor, a gente tem algumas perguntas aqui de alguns seguidores que entraram. Hoje a gente colocou lá no story para o pessoal fazer pergunta para o senhor, para você. Eu não vou mais chamar de senhor. Eu vi aqui que a Beatriz Santos, mas eu acho que ela é de Brasília, né? Ô, Bia, se você morasse aqui em São Paulo, eu ia convidar para você vir na nossa igreja nesse domingo. Ou então, quinta-feira, depois da manhã, que eu vou pregar. Mas vai lá. Faz a pergunta. Bom, a Jéssica Aline perguntou, por que só agora a sua igreja passou a ser inclusiva? Você já explicou, porque quanto tempo, mais de 20 anos de estudo, né? Eu espero que ela esteja assistindo. Então, a gente vai pular essa. Não, deixa eu deixar bastante claro. A nossa igreja sempre foi inclusiva. Sempre foi inclusiva. Assim, sempre que eu digo, desde o ano 2000. Do ano 2001 para cá, a gente é uma igreja inclusiva. Sempre foi. Mas nós nunca tínhamos dito e explicitado com todas as letras como estamos dizendo e explicitando agora. Graças a Deus. Muito bom.
E aí, a Rafaela perguntou. Perguntou não, esse é um recadinho, a gente vai deixar para o final. Peraí. A Amanda perguntou: se a homossexualidade não é pecado, por que pastores ainda pregam que é? Porque há um estigma, há uma cultura, há uma posição já centenária, eu diria até milenar, de oposição aos homossexuais. Porque a homossexualidade, em tempos passados, em tempos remotos, é muito aceita em várias culturas. Em várias Sim. culturas. Por exemplo, na cultura grega, era muito comum o rei, o imperador, se servir de meninos, se servir de garotos. E esses garotos trabalham. Por exemplo, Dom João VI, que foi o rei de Portugal, que veio para cá, fugido de Napoleão Bonaparte, trazendo, né, quem estuda a história do Brasil conhece, Dom João VI, o pai do Dom Pedro I, ele trouxe com ele um menino masturbador. Era um menino que o masturbava, fazia e trabalhava masturbando ele, igual como eu hoje, quando estou com dor nas costas, chamo um massoterapeuta para tirar os nós das minhas costas. Ele tinha o masturbador do reino, do rei. Quer dizer, então, você tem esses exemplos, mas você tinha sempre a oposição explícita, tanto da igreja, né, como de diversos ramos da religião. Porque a homossexualidade era vista como uma anomalia, porque o sexo era visto para a procriação. Para que homem e mulher têm relação sexual? Para produzir filhos, para criar filhos. É uma posição muito patriarcal. E em Israel também havia essa cultura patriarcal. As mulheres eram úteros ambulantes. As mulheres valiam, no mundo bíblico, se procriassem. Se elas não procriassem, elas não valiam nada. Uma mulher que não procriasse, ela era rejeitada pelo marido e ele casava com outra. Porque ela não. E se ela procriasse e gerasse uma filha mulher, em vez de um filho homem, isso era um demérito para o rei, era um demérito para a família. O bom mesmo era que a família tivesse um filho homem. Então as mulheres valiam por isso. Ana, no livro de Samuel, chora desesperadamente. Eu quero ter filho. Se eu não tiver filho, eu vou morrer, meu Deus. Então, por que os pastores ainda sustentam isso? Por causa de toda essa carga que vem de anos e anos e anos e anos. Mas eu tenho uma experiência aqui na Bethesda, já de alguns anos, uns 3 ou 4 anos, que nós recebemos a carta de um casal de homossexuais que queria vir fazer parte da Bethesda e tinha adotado 2 filhos. Eram 2 homens, eles tinham adotado 2 crianças, eu não me lembro agora se era menino ou menina, adotaram 2 crianças e estavam procurando uma igreja que tivesse escola para as crianças, escola dominical. Sim. E ele escreveu um longo, porque minha mulher ficou mais conhecida nas redes sociais pelos seus posicionamentos, ela é psicóloga e sexóloga, do que eu propriamente. Então, eles escreveram para ela uma carta bonita, uma carta não, né, um e-mail longo, bonito, forma de carta. E eles se apresentaram, e se apresentando, e quem eram, e quais eram os projetos de vida que tinham, e como é que eles queriam orientar a família, e que estavam procurando a Bethesda. A Jerusa me mostrou esse e-mail. E quando ela me mostrou o e-mail, a minha reação para ela foi a seguinte: eu disse, Jerusa, interessante, né? Nós aqui na nossa igreja deixamos lá atrás de receber pessoas homossexuais, homoafetivas, porque a gente não queria, entre aspas, escandalizar os mais fracos na fé. Só que esses mais fracos na fé não eram fracos na fé coisa nenhuma. Eles eram fariseus.
Sim. Então, nós deixamos de acolher pessoas bonitas, pessoas, na verdade, não bonitas, pessoas lindas, pelo simples fato de serem homossexuais, para não escandalizar fariseu. E os fariseus deram um chute no nosso traseiro no dia que eles quiseram ir embora, que não disseram nem tchau. Não disseram nem adeus para nós, nem muito obrigado. Foram embora. Então, a gente faz um monte de concessão para, entre aspas, não escandalizar. E a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quem eu estou escandalizando? Quem eu estou escandalizando? E isso os pastores deveriam fazer essa pergunta. Quem você está escandalizando, pastor? Sim. E quem você está chutando para fora da sua igreja? Meu Né? Deus. Sim. Vamos lá, próxima pergunta. Tem outras várias, né? Estão pedindo para o senhor falar dos versículos que nos condenam, mas de antemão, gente, eu falo para vocês que tem muita coisa aqui no canal. A gente já gravou vídeos com vários pastores falando a respeito desses versículos que nos condenam. Então, se a gente for falar disso agora, vai ser muito longo, não dá tempo. Mas a outra pergunta que eu quero fazer é: a paz, pastor, é a Kátia. Como foi para o senhor se abrir para entender esse tema tão delicado no meio evangélico? Eu acho que todas as perguntas se linkam, né? Mas se o senhor quiser falar, se você quiser falar. Se linkam a isso, Olha, eu não sou homossexual, eu não tenho ninguém na minha família imediata que seja homossexual. Sim. E eu não tenho nenhuma necessidade de levantar a bandeira homossexual. Inclusive, eu digo isso. Quem deve levantar a bandeira homossexual são os homossexuais. Sim. Eu, quando os vejo levantar essa bandeira, bato palma e elogio e digo: é isso mesmo. Esse lugar de fala e esse lugar de luta, esse lugar de resistência é de vocês. É isso mesmo. O que eu tenho que fazer, como pastor, por exemplo, é deixar bastante claro para todas as pessoas que o Evangelho não discrimina pessoas na sua intimidade. Na sua intimidade. Não discrimina. A intimidade das pessoas deve ser respeitada. Então, eu não procuro dar uma explicação para a homossexualidade. Para mim, a homossexualidade não tem explicação e nem deve ter. Por exemplo, eu sou canhoto. E quando eu era criança, naquelas fotografias que bate de crianças, com o mapa mundi atrás, quando eu era criança, eu tinha uma fotografia dessa com o mapa mundi atrás e uma plaquinha na frente dizendo que ano eu fazia. Na hora que eu segurei na caneta com a mão esquerda, a minha professora olhou para mim e disse assim: mas que coisa feia, você não vai tirar fotografia com a mão esquerda, segure com a mão direita a caneta. E eu segurei, eu era criança, segurei a caneta com a mão direita. E a única fotografia que eu tenho na minha vida é segurando uma caneta com a mão direita, porque eu sou canhoto. Meu Deus. Olha isso é uma peculiaridade minha. Não adianta querer trocar e mudar. Eu sou assim. É o meridiano do cérebro do lado esquerdo que trabalha mais do que o lado direito. Não importa, essa é a peculiaridade do Ricardo. Isso não tem nada a ver com o meu caráter, isso não tem nada a ver com a minha integridade, com a minha compaixão, o fato de eu ser canhoto. Então, respeitar as pessoas naquilo que elas são, naquilo que elas, na verdade, têm como peculiaridade, descola dessa ideia de pecado, descola dessa ideia de... Porque senão nós vamos entrar num jogo do que é e o que não é pecado e vamos ter que discutir agora aqui tudo. Tudo, dentro de uma relação, sexual. Dentro de uma relação sexual. Desde sexo oral, sexo anal, o que é que pode, o que é que não pode. Você vai ter um manual dessa grossura aqui do que pode e do que não pode. Maior do que a Bíblia, inclusive. Isso eu digo, quando eu aconselho pessoas que vão casar, né, até agora ainda não fiz nenhum casal, ainda não fiz nenhum casamento,
homossexual, mas quando eu vou... Ainda. Ainda, mas não, Depois já. dessa live aí, vai ter gente parecer um procurando. Não, eu já fazer tenho o uns três aí que casamento. já tenho uns três aí que estão marcando aí a festa. Aí, ó. Mas, Quando eu vou aconselhar os casais, né, eu digo para eles, olha, não é meu papel dizer para você o que você pode e o que não pode fazer. E no papel de ninguém. sim, Esse consenso que acontece entre duas pessoas é uma construção de vocês, que é construído com afeto, com conhecimento, leva tempo. Leva tempo, leva cuidado, porque todos nós trazemos da nossa infância traumas, medos, complexos. Todos nós temos fobias. Tem sempre uma tia que falava que isso dói muito, que isso não presta, que isso não sei o quê. Todo mundo tem alguém. Quer dizer, todos temos que tomar esses cuidados uns com os outros. E o meu papel como pastor é libertar você para que você possa viver uma vida feliz, inteira. Não é sua peculiaridade. É sua. Não tem ninguém, o seu DNA é só seu. Não tem ninguém no universo que tenha um DNA parecido com o seu. sim. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Antes da gente falar mais um pouquinho, chamar o nosso louvorista da noite, né? Se eu posso chamar ele assim, tem a Rafaela que está te agradecendo. Pastor, o Senhor me ajudou muito no momento que eu mais precisei. Obrigado por ser quem é. Ela mandou esse recadinho, eu acredito que ela tenha ido à tua igreja e tu recebeu ela bem, ou as outras pessoas, então ela está aqui agradecendo. E a gente fica muito feliz quando a gente vê algo assim, porque as pessoas são tão julgadas, tão feridas, e recebê-las com um abraço é o mais importante. Sim. Do que julgar ou perguntar se está certo ou errado, onde é que está escrito, onde é que não está, meu Deus. Vamos amar. Duas meninas que estão, acho que até noivas, vieram na nossa igreja nesse domingo agora pela primeira vez. Sim. E uma delas é evangélica e a outra não. É isso aí. E a evangélica trouxe a companheira, né? Ela está aí na live, Rafaela. Morrendo de medo, né? Morrendo de medo. E ela estava na Bethesda e ela falou para mim, eu quero saber se aqui vocês aceitam mesmo, se é inclusivo de verdade, ou se é só conversa da boca para fora, mas as pessoas não vão conseguir desenvolver nenhum tipo de ministério, porque tem vergonha. Eu quero saber como é, de verdade, aqui nessa igreja. Eu falei, olha, eu não vou lhe responder, eu vou só lhe mostrar. Está vendo aquela menina ali que está no Ministério de Libras, interpretação de Libras? Pois é, ela é casada. Está vendo aquele rapaz ali que acabou de me dar uma garrafa d'água? Ele é casado. Gente, você está vendo a menina que está aqui no palco, no louvor? Pois é, ela tá noiva, tá para casar. Que lindo, é isso. Maravilhoso. Entendeu? Esse sempre foi o meu sonho. Assim, eu não quero ter uma igreja para gays. Eu quero ter uma igreja para todo mundo. Para todo mundo. Eu quero que minha igreja seja um corte da sociedade brasileira. Tem de tudo. Tenha negros, tenha gente pobre, tenha gente com mais posse, tenha estudante, tenha desempregado, tenha... Eu não quero ninguém desempregado. Tem estudante, tem todo mundo. Eu quero que a minha igreja seja um corte da sociedade, né? Ela represente a sociedade em todas as áreas, em todos os setores. Toda a sua diversidade. Tem que e a gente chamar uns aos outros de irmão. Sim. Essa é a igreja de Cristo, né? Que aceita todas as pessoas, independente de quem seja essa pessoa, do que ela faça. Essa é a igreja de Cristo. Pastor, a gente costuma divulgar algumas pessoas no nosso Instagram, e uma dessas pessoas
São pessoas que um dia foram excluídas de igrejas e eram pessoas que cantavam, né? Que louvavam a Deus, e ali no ministério de louvor e tal. E alguns até queriam seguir a carreira de cantor, né? De música evangélica, música cristã, só que não conseguiram por conta da sua sexualidade. Então hoje, o nosso perfil ele divulga essas pessoas, sabe? Que retornaram, que voltaram a ter um encontro com Deus novamente, e agora tem algumas músicas autorais, e a gente divulga. E hoje a gente convidou o Lucas Borba para ele poder trazer uma canção no final dessa live, falta um pouquinho para terminar, e o pessoal que está aí na live também poder conhecer o Lucas, o trabalho dele, e é isso. Aí a gente vai convidar o Lucas aqui, e também... O Lucas é de onde? O Lucas, ele é de São Paulo, ele é da Igreja Cidade de Refúgio. Ah, tá. Ele é da Igreja pastora Cidade de Lana Refúgio. Holt, né? Ele é aí. Isso, Igreja do Pastor Lana Holt. Isso, ele é daí. Aí o Lucas aí. Oi, gente. Aí, Olá, antes dele tocar, Lucas. pergunta se o pastor quer fazer mais alguma observação. Pastor, o senhor quer fazer mais alguma observação? A gente quer te agradecer demais, tá? Por você ter aceitado participar dessa live. É importante demais isso tudo que está acontecendo. Eu acredito muito que seja parte de um novo avivamento que o Senhor ele tem derramado sobre todas as pessoas. Jesus cansou de ver os seus filhos serem excluídos e mortos, tanto fisicamente como espiritualmente, por algumas pessoas que se dizem cristãs, por algumas igrejas que se dizem cristãs. Então eu acredito que Deus tem derramado um novo avivamento, e o Senhor faz parte desse avivamento, sabe? Dessa nova concepção, dessa nova interpretação da Bíblia, e uma forma de interpretação que inclui e que ama todas as pessoas de verdade, não só da boca para fora. Amém. Muito obrigado, eu que agradeço, viu? E o Lucas, eu acho que eu não conhecia, né, Lucas? Mesmo que você esteja morando aqui em São Paulo, na mesma cidade que eu. Muito prazer. Na verdade. É de onde, Lucas? Campinas. Isso. De Campinas, tá certo. Do ladinho, mas é... Vai visitar depois, dar uma Vai lá na igreja, viu? agradecer. Com tudo isso certeza, que ele venha tem nos feito visitar. Pode pro deixar. reino. É maravilhoso, gente. Lucas, se apresente, fale um pouquinho da sua música. Gente, quero dizer primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tudo muito lindo, isso que a gente tem vivido. Como eu disse hoje, quando eu divulguei a live nos meus stories, não é ganho pra gente, né? É ganho pro reino quando essas coisas acontecem. Sempre. Entende essa realidade. Se vocês ouvirem um pouquinho de barulho, é porque eu até falei para as meninas, hoje faço parte da liderança do coral aqui da igreja, e a gente está tendo ensaio. E aí eu falei, eu vou numa salinha à parte lá, mas talvez tenha... eu vou cantar uma música minha, uma Mais Perto, que é o nosso maior desejo, né? Estar mais perto de Deus todos os dias, nos conectar com Ele todos os dias. E o meu desejo e a minha vontade é que as minhas músicas, as que Deus entrega a mim, toquem o coração das pessoas de uma maneira que leve elas para mais perto de Deus, né? Amém, em nome de Jesus. Vou falar muito para cantar. Então Vamos louvar. Quero, antes de tudo, agradecer a todos e todas que participaram. Vocês são muito importantes, muito especiais. Obrigado pelo apoio e pelo carinho, gente. A live vai ficar gravada, hein? Depois vocês certeza. compartilham aí. Com certeza. Vamos lá. Bora, Lucas. E vão me dando um feedback aqui, tá, gente? Se o áudio tá ruim. Tá ok, tá bem. Deus, oh meu Deus, sei que podes me ouvir, pois consigo te sentir. Pai meu,
Por muito tempo eu andei sem saber pra onde ir. Mas hoje eu sei que o meu lugar é em ti. Leva-me mais perto. Quero te alcançar e sentir teus braços a me abraçar. Aleluia, Jesus. Deus, oh meu Deus, sei que podes me ouvir, pois consigo te sentir. Pai meu, por muito tempo eu andei sem saber pra onde ir. Mas hoje eu sei que o meu lugar é em ti, Deus. Leva-me mais perto. Quero te alcançar e sentir teus braços a me abraçar. Eu não consigo viver longe da tua presença, pois o calor do teu amor é o que me esquenta. Eu não consigo viver longe da tua presença, pois o calor do teu amor é o que me esquenta. Leva-me perto. Quero te alcançar e sentir teus braços, Senhor, a me abraçar. Eu quero te alcançar e sentir teus braços a me abraçar, a me abraçar. Amém. Aleluia! Amém. Coisa linda! O coração explode da felicidade. Aleluia! Viu? Deus te abençoe, meu querido. Você que está aí na live, que é LGBTQIA+, você também pode adorar. Se um dia falaram para você que você não podia, esquece tudo que passou, esquece o passado. Jesus tem e quer ter um novo encontro com você. Jesus te abençoe, viu, Lucas? Amém. Muito Jesus te obrigado. abençoe todos e todas. Pastor, Pastor, Boa noite. Gratidão. cada Boa dia mais noite. agradeçam, alcance mais vidas, mais corações, mais pessoas possam ouvir essa mensagem que pretendida aí. Amém, Amém. Lucas. Terça-feira que vem tem mais, hein, gente? Fica ligadinho. Ah, como que eu saio? Agora eu não sei. A gente vai sair aqui. Beijo. beijo.